Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós vamos hoje dar início à disciplina de preparo de bandeja, tá? Na verdade nós já vimos algumas coisas sobre preparo de bandeja, né? Mas em face da pandemia, né, nós vamos dar agora continuidade, tá bom? Então vamos lá. A gente estudou, né, começou a estudar o preparo de bandeja de dentística, né, os instrumentais de dentística, que são os instrumentais mais relacionados à restauração, né? Para quem não sabe, a dentística é a área estética, né, da odontologia, né? Reestabelece tanto o dente, né, a forma, a estética do dente, como a função. E qual que é a função dos dentes? Morder, mastigar, falar, né? Então vamos lá. Só lembrando aqui, ó, a dentística é a especialidade da odontologia, inclusive nós já vimos até em técnicas auxiliares, né? Dedicada a restabelecer a função e a forma do dente que uma vez foi destruído por cárie, por uma fratura, trauma ou por algum motivo estético, tá? Então aqui eu tenho algumas restaurações. A restauração, ela é chamada por muitas pessoas como obturação, que na verdade não é obturação. Obturação é outra coisa, né? Aqui nós restauramos um dente, certo? Então nós restauramos toda a face daquele dente, tá bom? Então a dentística, ela é responsável não só mais pela restauração, mas ela também pode ser feito clareamento, o tratamento com facetas de porcelana, certo? Várias coisas mais estéticas, tá certo? E aí eu tenho 3 tipos de materiais restauradores, né, os principais, né, que nós vamos estudar na nossa aula e que vocês precisam saber, certo? Nós temos a resina composta, certo? Ó, a resina composta é aquele material branquinho, né, estético, né, muito utilizado, tá? Tem menor tempo de trabalho, certo? Ele tem menor desgaste do dente, ele é fotopolimerizável, ou seja, ele é uma massinha, gente, mas aí quando você coloca e fotopolimeriza, ele endurece, certo? Então ele é um material excelente, de excelente qualidade. Claro que ele tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, certo? E quais são os pontos negativos, professora, desse material restaurador? É o que? Ele tem um tempo de vida útil. Então, ele tem um tempo de vida útil de 7 anos, mais ou menos. Pode ser que esse tempo dure menos e pode ser que esse tempo dure um pouquinho mais, dependendo dos cuidados que o paciente tenha, até dependendo do quanto ele come, o nível de higiene bucal dele, tá? E ele é sujeito de alteração de cor, né? Porque hoje a gente come muito alimento com corante, como açaí, por exemplo, né? Então, vários alimentos que a gente come, e aí com o tempo, né, esse material que é branco da cor do dente, ele vai, né, pegando essa cor, vai ficando mais amarelado, tá certo? E aí a gente tem a restauração de amálgama, que é aquela restauração metálica, né? Muita gente tem na boca, né? E ela é muito durável, né? Eu tenho pacientes aí com 20 anos com restauração de amálgama, assim, intacta, tá? Então, o amálgama, ele é o material mais resistente, certo? Ele é utilizado em cavidades que são bastante extensas, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem mais amálgama, às vezes, do que o próprio dente do paciente. Por quê? Porque ele é um material resistente, né? E aí, quando, por exemplo, chega muito paciente com restauração de amálgama fraturada, né? Quebrada. Por quê? Porque é mais fácil, na verdade, com o dente quebrado, né? Porque é mais fácil quebrar o dente do que o próprio amálgama, tá? Porque ele é realmente muito resistente, ele tem uma durabilidade maior em relação à resina, tá, gente? Que foi o outro material restaurador que eu mostrei anteriormente, tá? Ele é um material tóxico, tá? Na composição dele tem limalha e mercúrio, certo? Então, isso faz com que ele se torne tóxico, tá? Inclusive, ele tem várias alterações ao longo do tempo no organismo humano, tá? Ele tem um alto índice de corrosão. O que é corrosão? Sabe quando o ferro enferruja e vai soltando aquela tinta preta? Então, infelizmente, o amálgama ele tem essa característica, né, de soltar esse fluido preto e acaba manchando o dente muitas vezes, tá? E a gente tem o ionômero de vidro, que é um material restaurador, e um material de forramento, é um curativo, certo? Ele tem uma característica que os dois que eu mostrei não tem,
que é o que? A liberação de flúor, tá? Então, ele é mais usado para restauração provisória. Por quê, professora? Porque ele não é um material lá muito resistente, né? Ele contém a liberação de flúor, como eu já falei para vocês. Ele é usado após um tratamento de canal, né? Para fechar o canal, tá? Ali para fechar, no caso, a coroa do dente, né? E ele é utilizado muito em cavidades profundas, né? Aqui a gente tem, ó, por exemplo, uma cavidade profunda, a gente coloca o material ali, o ionômero, para forrar, fazendo ele de base, depois a gente coloca a resina por cima, tá? Então, o material, ele é um material, assim, muito utilizado. A gente utiliza ele para N coisas, tá? Ele é um material para cimentação, ele é um material para restauração, para forramento, certo? E a manipulação dele, ele é líquido e pó. Ele é diferente do amálgama e ele é diferente da resina, tá? Vocês vão ver por quê. Na verdade, vocês já viram, eu tô fazendo só a revisão dessa aula aqui com vocês, tá? Então, gente, pra gente iniciar, né, o preparo de bandeja para restauração de resina, lembrando que resina é esse material aqui, ó, esse material branquinho, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o ionômero de vidro, certo? O ionômero de vidro, ele é uma restauração para restauração provisória, também ele serve para permanente também, tá? Dependendo, tá? A criança usa, a gente coloca muito ionômero, tá? Então, vamos lá. A gente, o nome da disciplina é preparo de bandeja, né? Então, aqui, ó, são as bandejas de uso odontológico, certo? Essas bandejas aqui, elas têm de vários tamanhos e elas servem para colocar o instrumental em cima delas, certo? Então, aqui eu tenho o kit clínico, né, que é chamado de exame clínico, tá? Prestem bem atenção. Esse aqui é um kit clínico, tá, gente? Eu utilizo esse kit clínico para várias coisas. Inclusive, quando eu vou avaliar um paciente, eu utilizo o exame clínico, certo? O exame clínico, ele é composto por um espelho bucal. O espelho é pequenininho, tá, gente? A sonda exploradora, que tem duas partes bem afiadas, ó. Aqui eu tenho uma pinça clínica, certo? Então, esses três compõem o exame clínico, tá? E, então, vamos ver, assim, de um por um, né? Todas as vezes que eu pedir para vocês, façam preparo de bandeja. Vocês vão iniciar primeiro com o kit clínico. Todo procedimento que eu vou fazer, quer seja um canal, quer seja uma restauração, quer seja uma raspagem, eu preciso do kit clínico, certo? Então, o kit clínico, ele é composto pelo quê? Espelho, sonda exploradora e pinça. Esse aqui é o espelho clínico, tá, gente? O espelho clínico, ele permite a visualização das estruturas bucais constituído de cabo e espelho. Então, ele sai, tá? Ó, aqui, ó, no outro slide, ele tá completinho, ó. Cabo e espelho. Aqui, ó, ele separa, que ele tem um sistema de rosca. No vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, a nossa boca, ela é um ambiente escuro, pequeno. E pra ver a parte de trás, que se chama face palatina ou face lingual, não dá pra eu ver olhando diretamente. Eu preciso de um espelho clínico, certo? Então, ó, melhor pra visualizar atrás, ó, dos dentes é o que? O espelho clínico, tá? Aqui eu tenho uma sonda exploradora, ó. Gente, ó, sonda exploradora. A sonda exploradora tem duas pontas bem afiadas. Ela tem como função detectar falhas na estrutura dental, excelente instrumental para detecção de cárie, certo? Então, ela passa ali, ela vê se tem alguma falha naquele esmalte, se há cavitação, porque nem toda coisa preta é cárie, certo? Então, a gente passa ali, ó, para ver se realmente existe alguma falha, certo? Minha luz aqui. Pinça clínica. A pinça clínica, ela serve para pegar as coisas miúdas que tem na odontologia, né? Broca, algodão, alguma coisa dentro da boca do paciente, pra você não meter a mão lá dentro. Às vezes a mão é muito grande e a boca do paciente é pequenininha. Então, a gente utiliza, né, a pinça clínica, tá bom? Então, vamos aqui, né? Só recapitulando. Aqui eu tenho uma lesão de cárie do paciente, ó, certo? Aqui é uma cárie. Assim, olhando diretamente, é uma cárie de esmalte, né? E aí eu tenho que preparar uma bandeja, certo? Para fazer a restauração desse dente. Então, se o dentista falar para você que o próximo procedimento
É uma restauração, então a gente vai preparar uma bandeja para restauração. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a primeira coisa que a gente faz é colocar o quê? Um kit clínico, que é composto pelo que eu já expliquei para vocês. Espelho, pinça e sonda exploradora, certo? E aqui, ó, a gente tem a seringa Carpuli, tá, gente? A seringa Carpuli, ela é utilizada para anestesia dentária, tá? Essa aqui é a seringa Carpuli, tá certo? Ela sozinha adianta? Não. Ela tem que ser composta pelo tubete anestésico, ó. Esse aqui é o tubete anestésico, tá certo? Que podem ser de vidro ou plástico, certo? Aqui eu tenho as agulhas gengivais, certo? Que são rosqueadas nessa partezinha aqui, ó. São rosqueadas nessa partezinha aqui, ó. Tá? Ó. Aqui, certo? Aqui, ó, pra vocês verem a montagem, ó. Ela tem um sistema de abertura, como eu já vi mostrado pra vocês em aula, certo? Aí coloca aqui dentro. Eu vou fazer um vídeo demonstrativo pra vocês depois. E aqui, ó, rosqueia ela direitinho. Pronto, ela já tá pronta pro uso, tá certo? Pronto. Eu botei o meu kit clínico e botei a minha seringa Carpuli junto com o anestésico, junto com a agulha, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a remoção do tecido da cárie, certo? Eu vou remover a cárie. Professora, com que se remove a cárie? Eu posso utilizar para remoção de cárie a caneta de alta rotação, que é aquele motorzinho do dentista, certo? E aqui, ó, eu tenho a broca, certo? Broca esférica. A gente tira a cárie com broca esférica, tá, gente? De preferência, a broquinha esférica, ela que vai cortar, né, aquele tecido do dente, ela que vai fazer o corte no esmalte, tá? Pra remover aquele tecido cariado, certo? Só que às vezes o tecido cariado, ele está ativo, certo? Então, ele está amolecido. Então, quando o tecido cariado está amolecido, eu posso tirar ele com colher de dentina ou escavador de dentina, certo? Então, a colher de dentina, ela auxilia, né, na remoção da dentina cariada e possui duas faces. Então, ó, a ponta ativa dela parece uma colher. Então, por isso que muita gente chama de colher de dentina, tá? Mas pode ser chamado de escavador de dentina, cureta de dentina, enfim, tá? Pronto. Depois que eu tirei, né, o tecido cariado, que eu posso ter tirado com o quê? Posso ter tirado com caneta de alta rotação e broca. E posso ter tirado com a colher de dentina, né? Então, eu tenho aqui uma cavidade limpa e seca, tá? Quando eu boto essa cavidade limpa e seca, eu boto a matriz, certo, gente? Ó, a matriz, tá vendo a matriz aqui, ó? A matriz, ela serve para proteger o dente do dente vizinho, certo? Porque se eu não colocar essa matriz, vai grudar o material no outro, certo? Vai grudar o material no outro dente, tá? Então, eu só utilizo a matriz quando eu invado esse espaço aqui, ó. Tá vendo que esse aqui não precisa, ó? Aqui as paredes estão intactas, ó. Mas se, por exemplo, a cárie tivesse atingido essa partezinha aqui, ó, eu ia ter uma cavidade classe 2, certo? E aí eu teria que usar o quê? A matriz, certo? Para proteger ali aquele dente vizinho, certo? Então, esse aqui é a matriz, tá, gente? Aí, depois dessa cavidade limpa, seca, que eu já tirei toda a cárie, eu vou condicionar essa minha cavidade. Eu condiciono essa minha cavidade de duas formas. O condicionamento ácido, eu boto o condicionamento ácido, certo? Que é essa geleiazinha azul, certo? Que vem nessa seringazinha aqui que vocês estão vendo aqui, ó, no canto da tela. Talvez minha cabeça esteja atrapalhando um pouco, mas é justamente essa geleinha aqui. É realizado antes de colocar a resina por 30 segundos, certo? Então, eu deixo esse ácido aí durante 30 segundos para abrir o quê? Os poros do dente. A gente não tem poro na pele? Então, a dentina, né, o esmalte, ele também tem poros. Então, eu tenho que abrir esse poro justamente para receber esse material restaurador, certo? E aí eu faço, né, a colocação do adesivo, né, porque é pra unir a resina com o dente, tá? Só que aí vocês estão vendo esse materialzinho aqui, ó.
Eu não posso colocar o adesivo com o cotonete, por exemplo. Eu coloco com o microbrush, tá, gente? Esse aqui é o microbrush. Ele que é responsável por colocar o adesivo ali, ó, na cavidade. Então, eu tenho o microbrush grande, médio e pequeno. Por quê, professora? Porque existem cavidades grandes, médias e pequenas, tá? Esse vidrozinho aqui, gente, ele é pequenininho. É o que coloca o esmalte ou o adesivo, tá? Então, pronto, coloquei meu adesivo, coloquei meu ácido, coloquei meu adesivo, meu dente está pronto para receber a resina, certo? E aí essas aqui são as resinas, ó, aquele material branquinho, vem em forma de seringa, tá, gente? Dessa forma aqui, tá? E aí, como é que eu vou tirar essa resina para colocar no dente? Com a mão, professora, que tira? Não, eu tiro com a espátula de inserção. Tá, gente? Essa aqui é a espátula de inserção, certo? Eu vou inserir a resina no dente, tirar ela da embalagem e colocar no dente, tá bom? Aqui, ó. E aí eu vou, ó, preparando, tampando toda a minha cavidade com a resina com a espátulazinha de inserção, tá ok? Aí pronto, vai colocando os incrementozinhos de pouquinho em pouquinho e vai se formando uma restauração finalizada. Dá para acreditar e saber que esse dente já teve acometido por cárie? Não, porque graças a Deus nós temos a tecnologia hoje da resina, né, que nos ajuda, né, a restaurar esse dente, a reestabelecer a função desse dente, tá? E aí, como toda coisa, precisa de um acabamento e polimento. Quando a gente vai fazer unha, não precisa de um acabamentozinho, do polimentozinho? Então, a resina, ela é áspera. Então, eu preciso fazer o quê? Lixar, né? Para que ela fique, né, lisinha, bonitinha, tirar os excessos, né? Então, professora, como é que eu faço esse acabamento e polimento? Primeiro, eu vou fazer o acabamento, certo? Então, eu utilizo ali, ó, as tiras de lixa, que são utilizadas igual um fio dental, ó. Quando bota em um dente e um outro, ó, e vai lixando, certo? E aí em cima, por exemplo, eu utilizo as brocas de acabamento, ó. Essas aqui são as brocas de acabamento, que eu também consigo tirar os excessos de resina com essas broquinhas aqui, tá, ó? Elas são broquinhas que são coloridinhas aqui, ó, no cabo. Elas têm formato diferente, ó. Por quê? Elas têm formato diferente. Porque a broca que tira a cárie é aquela esférica, redondinha, tá? Essas aqui, elas são compridinhas, certo? Elas têm essas granulações, tá vendo que ela tem essas granulações aqui, ó? Justamente para fazer esse acabamento. E aí eu vou polir a minha restauração, fazer o polimento. Eu utilizo no polimento essas borrachinhas aqui, ó, tá? Eu utilizo essas borrachinhas aqui. Coloco lá na minha... Encontrei isso. Coloco lá na minha caneta, né, de alta e de baixa rotação e faço o polimento, certo? Certo. Agora a gente vai ver um vídeo, né, que eu separei aqui pra vocês. Não sei se vai dar certo vocês verem. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só um pouquinho de paciência, pessoal. A gente vai ver o passo a passo aqui, né, da restauração de resina, tá? Tá, play aqui pra vocês assistirem, tá? Voltar aqui. Então, o que ele tá fazendo aqui? Nesse primeiro passo, ele está retirando, certo? O tecido cariado, certo? Pra poder, a gente remove o tecido cariado pra poder condicionar, certo? Então, com o que eu removo meu tecido cariado? Eu removo com alta rotação e broca. Nesse caso, ele está usando alta rotação, a canetinha, o motorzinho do dentista e a broca. Mas eu poderia também tirar com colher de dentina, se o tecido estivesse amolecido, certo? Então, vamos lá. Então, ó, ele tá removendo, certo? Ó, ele tá colocando aí, pessoal, a matriz, viu? A matriz. Vou pular algumas partes, né, pra gente poder... Olha aí, ó, ele tá tirando agora, ó, com a colher de dentina, tá, gente? Ó,
A colherzinha de dentina está sendo aí utilizada, ó. Depois ele tá usando a broquinha novamente. Prestem atenção. Tá? Ele tá removendo. Pronto. Aqui, ó, eu já tenho uma cavidade limpa. Ele tá colocando a matriz aqui, vocês estão vendo que ele tá colocando a matriz, justamente para proteger o dente vizinho, certo? Olha, ó. Colocando uma cunha. Gente, a cunha é colocada justamente para segurar essa matriz, ó. É colocada lá pela gengiva, ó. Agora ele tá fazendo condicionamento ácido, certo? E agora o condicionamento adesivo com o microbrush, ó. Esse é o microbrush que coloca adesivo, ó. Certo? Botando bastante adesivo, inclusive, tá? Seca um pouquinho e fotopolimeriza, gente. O fotopolimerizador é uma luz azul. Olha aí, ele colocando a resina, ó. Ó, espátula de inserção. Ó. Aí, ó, tá vendo como a resina? Vocês observem que a resina ela é molinha, ela só endurece, certo? Quando se coloca a luz do fotopolimerizador, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês já a restauração finalizada, ó. O que a gente pode perceber? Que ficou um excesso, ó. Ficou um excesso, né? Olha aí, ó, fazendo polimento, ó, com os discos. Tá vendo, ó? Tirando o excesso. Pode ser feito o acabamento com os discos, essas peças de disco, ou com aquelas broquinhas que eu botei pra vocês lá. Olha, agora ele tá usando uma broquinha de acabamento, ó. Tá vendo? Pra tirar esse excesso que ficou, tá, gente? Fazendo um ajuste oclusal, tirando o excesso. Aqui, ó, usou as borrachinhas, ó. Tá vendo as borrachinhas que eu falei pra vocês? E aqui a gente tem uma restauração finalizada, certo? Então, vamos agora voltar aqui pra aula, certo? Então, agora a gente vai ver a questão do preparo de bandeja para amálgama, certo? Que é aquela restauração de prata, tá bom? Então, vamos lá. O amálgama, ele é em cápsula, tá? Diferente da resina, ele é vendido em cápsula, tá? A resina a gente vê em forma de seringa, tá? Mas o amálgama em forma de cápsula, tá? E aí, ó, a gente tem o amalgamador, tá? Que é o que faz a trituração, certo? Porque dentro dessa cápsula aqui, ó, ela é em forma de pó. E aí eu coloco nesse aparelhozinho chamado de amalgamador, né? Ele faz uma trituração e ela sai em forma de pasta, certo? E aqui, após a trituração, né, que ela vira uma pastinha, a gente coloca dentro do pote Dappen, que é esse potinho aqui, ó, muito utilizado na odontologia para outros fins também, não só para colocar o amálgama, tá? E aí a gente vai pegando aquela pastinha de amálgama, a gente vai pegando